Alô, meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, o Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira. Mas antes de colocar Marmo aqui para a gente conversar, pessoal, eu queria trazer para vocês os nossos programas aqui do canal, que é um canal exclusivamente da memória do Espiritismo. Hoje temos o programa com Leonardo Marmo. Amanhã teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay Filho, onde vamos assistir o episódio A Casa de Saúde Godinho e Bezerra. É o início da atividade do jovem Esculápio e a influência e a parceria com o grande médico, doutor Godinho, que vocês não conhecem, mas vão conhecer amanhã. É um programa delicioso com Luciano Clay e tratamos de outras coisas também atinentes à doutrina espírita e ao movimento espírita. Na terça-feira, vamos ter aqui a última parte, o último doc, a terceira parte do programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com a filha do professor Hermínio Corrêa de Miranda, a Ana Maria Miranda, que vai trazer aqui um divã de fotografias históricas de Dona Inês Chiarelli de Miranda, com o seu esposo, o grande escriba Hermínio, em viagens, em eventos. Então, será um programa realmente notável. Né? Então, quero anunciar aqui para vocês, não percam. Esperamos vocês aqui, terça-feira, 20 horas. Na quarta, teremos a resenha literária com Silvio Mariano. É um programa com duas partes. A primeira, eu trago a obra da semana, à guisa de indicação. No segundo momento, o Silvio traz a obra dele da semana, que ele indica ao público, e entabulamos uma conversa maravilhosa. O Silvio é pesquisador, documentarista, o Silvio é presidente de instituição espírita aqui no Recife, é o único aqui da minha terrinha nesses programas. Na quinta-feira, temos Dona Heloísa Pires com um programaço Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. E sempre analisamos uma obra de Herculano, um áudio de Herculano, escutamos aqui, e aquela alegria de ser espírita, alegria de viver de Dona Heloísa Pires. Então, essa é a semana, temos 4 programas semanais. E aos sábados, temos também 4 programas, só que são mensais. Além desses que eu anunciei, os 4 semanais, temos somente dia de sábado. A cada sábado, um programa mensal. O de Leonardo Marmo hoje. Semana que vem, vamos ter Charles Kemp, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, fontes primárias, fatos que vocês não conhecem de Leon Denis, através desse grande pesquisador, Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Na segunda semana do mês, temos César Perry de Carvalho, com um programa de memórias da vida dele, e é um repositório da história do movimento espírita brasileiro também. Na terceira semana, Adair Ribeiro, curador do ACOL, Museu Allan Kardec, ponto online. O Adair é este homem que hoje detém, aqui no Brasil, é quem detém o maior número de documentos da época de Kardec, documentos do próprio Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Então, nesse programa que trata de fontes primárias, um programaço, esses programas dos sábados, sempre mensal, né? Sempre mensal, junto com o de Leonardo Marmo, que é sempre o quarto sábado. Leonardo Marmo, com o Eco da Imprensa Espírita, que é o campeão de audiência. Cada episódio dá 1.000 e tantas, 2.000, 3.000 visualizações, é impressionante. Então, é essa pedida, 4 programas semanais e 4 programas mensais, é um esforço hercúleo para trazer aqui a memória do Espiritismo, tentando preservá-la a todo custo, né? Da grande falta de interesse ainda do movimento espírita pela sua memória e pelo resgate da historiografia do Espiritismo. Pessoal, beijão, vamos agora conversar com Leonardo Marmo Moreira.
Bem, meus queridos irmãos e amigos, eu já estou aqui com a presença de Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, da revista O Consolador, e sempre, todo quarto sábado do mês, Leonardo está aqui comigo, apresentando esse programaço, o Eco da Imprensa Espírita, que trata de repercutir o que está saindo na imprensa espírita do Brasil. E esse programa tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes, o criador do primeiro órgão de divulgação do Espiritismo, o jornal O Eco da Além Túmulo. E por isso que o nome do nosso programa é O Eco da Imprensa Espírita, o Eco com acento no E e com CH, como originalmente era o Eco da Além Túmulo, do Luiz Olímpio Teles de Menezes. Leonardo, eu vou fazer uma prece rápida, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, com o querido Leonardo, de conversarmos sobre a imprensa espírita no Brasil, sobre as novidades, as notícias, as efemérides, e sempre trazendo aqui um conteúdo intimamente espírita e o cuidado que temos sempre com a coisa doutrinária. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Leonardo Marmo está aí nas geleiras de São João del Rei e eu aqui no Saara de Recife, no Nordeste do Brasil. Tudo bom, Marmo? Como vai você? Muito frio aí, Marmo? Muito frio, até que hoje não está muito, mas tivemos alguns dias complicados, né? Até que o pessoal fala que é a época da cebola, né? Porque você fica muito agasalhado de manhã e depois, no decorrer do dia, o sol abre, muita neblina de manhã, depois o sol abre, aí você esquenta, principalmente quem está trabalhando na rua, né? Mas o pessoal que trabalha dentro de casa, né, dentro de recinto, ainda é bem friozinho, ainda tá um pouquinho, mas graças a Deus estamos aí, estamos aí. Na Não medida. tem, não chove, né? O nosso inverno aqui em Minas não tem chuva, pelo menos o outono. Eu estou vendo que você está gripado, não é, Marmo? Aqui em casa está todo mundo, né? A gente está recuperando aí. É, meu amigo. Faz parte. Toma um limãozinho com alho, que é uma beleza, viu? Mas, Marmo, vamos lá, meu amigo, como a gente sempre faz, Marmo, todo mês a gente traz dois conteúdos, já. A gente vai dividir o programa aqui na noite de hoje. O site da Boa Nova fez uma publicação e que eu fico impressionado, Marmo, com o Divaldo Pereira Franco, aos 96 anos de idade, né, produzindo, através de sua mediunidade, obras notáveis. Né? E o Divaldo lançou essas duas obras, né? Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles, e Novos Rumos, do Espírito Viana de Carvalho. Joana de Ângeles dispensa comentários, né? Mas eu gosto muito do Viana de Carvalho, não é? Aquela fala bem doutrinária dele. Eu adoro o Viana de Carvalho. Mas a gente vai tratar aqui desses lançamentos, mas desse prodígio que é Divaldo, não é, Marmo? Com 96 anos, então, trabalhando intensamente ainda, recebendo da espiritualidade superior essas obras. E, no segundo momento, o Divaldo, com 96 anos, a gente vai conversar sobre o desencarne, que foi noticiado por vários sites, até o da Federação Espírita Brasileira, a desencarnação de José Passini. José Passini, para mim, é um herói. Quando eu for conversar com o Marmo, vou fazer umas perguntas a Marmo e vou situar isso. Para mim, é um herói do movimento espírita brasileiro, aí pertinho de você, Marmo, de Juiz de Fora. Mas o José Passini desencarnou com 97 anos. E o Marmo, o título do nosso programa de hoje, do nosso episódio, é sugestão do querido Leonardo Marmo, né? Leonardo Marmo
propôs um título muito sugestivo, né? Divaldo 96, Pacini 97, né? Porque a Haddad viveram na mesma época, né? As suas contemporaneidades, então trabalharam no mesmo extrato de tempo em prol da doutrina, né? Mas, Leonardo Marmo, vamos começar por Divaldo, né? O que é que você me diz? O Divaldo é esta locomotiva, né, destrambelhada, graças a Deus, né? O Divaldo, com essa sua velocidade, 2 livros com 96 anos de idade. O que é que você acha disso, Marmo? O Divaldo é uma máquina, né? É uma máquina, né, Bruno? Ele é impressionante. A perseverança, a persistência, a constância que ele mantém no trabalho e é um exemplo para todos nós, porque ele passa uma imagem de perseverança no trabalho, mas também passa uma imagem de trabalho com alegria, da alegria do trabalho. Então, o que eu acho interessante no Divaldo é que ele passa essa mensagem de perseverança, de assumir a responsabilidade do trabalho, de levar o trabalho até o fim, mas de fazer isso de uma forma alegre, sempre transmitindo uma mensagem jovial, uma mensagem positiva. E uma coisa muito interessante que a gente observa tanto no Divaldo como no próprio professor José Pacini é essa questão de se manter com a mente jovem, atuante, contribuindo significativamente com o movimento espírita, mesmo à idade muito avançada. Não deixar que as limitações físicas façam com que a pessoa se entregue e abra mão da continuidade no trabalho. É claro que quanto mais idoso você vai ficando, as limitações físicas vão limitando, vão diminuindo, vão afetando a disposição, vão trazendo situações de mal-estar. E o Divaldo não deixa transparecer isso, não é? Ele não deixa transparecer, ele consegue sempre se apresentar com uma atitude muito positiva, muito proativa. Por isso que você lembra da idade dele quando ele está começando a falar, mas depois você já esquece, porque a qualidade do conteúdo se impõe. E você esquece que ele é uma pessoa de uma idade avançada, porque ele discute as questões com muita tranquilidade, com muita dinâmica, com muita qualidade e com muita preocupação como um adulto mais jovem, com uma perspectiva de futuro. Então, realmente, é um exemplo para todos nós. E eu lembro, Bruno, de uma passagem que o Divaldo conta, que ele estava lendo muito os apóstolos, os companheiros do cristianismo nascente, e aí ele chegou um dia para Joana de Anjos, lá atrás, né, há muito tempo, e falou: minha irmã, eu gostaria de ser um mártir do espiritismo. Aí ela falou: tá bom, meu filho, vamos submeter o seu pedido aí aos mentores, aos maiores. Depois de um certo tempo, ela trouxe a resposta. Falou: meu filho, eu fui lá, levei o seu pedido, que você queria ser mártir do espiritismo, queria morrer pelo espiritismo. E eu vou te trazer a resposta. Ele falou: e pois não, né, meu irmão? O que aconteceu? Foi deferido o seu pedido. Eles concordaram. Só que você vai morrer aos poucos. Você vai morrer bem devagarinho. Você vai morrer pelo espiritismo, mas vai ser bem devagarinho, vai ser passo a passo. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes, né, Bruno, a gente tem uma ideia assim de uma aventura, de arriscar a vida, e aquele companheiro que pula no rio para salvar uma mãe, isso chama atenção. Mas a pessoa que está trabalhando todo santo dia, no ideal, aquele trabalho de formiguinha, não chama tanto atenção. Então, acho interessante essa mensagem, que realmente o Divaldo é esse mártir do espiritismo.
né? Porque antes de morrer por alguma causa, você tem que viver por essa causa. E realmente ele vive pelo Espiritismo, é um exemplo para nós todos, né? Eu lembro também da Joana Giannis comentando: meu filho, o médium que se desincumbe bem de suas tarefas realiza 2 encarnações em uma. Então a gente fica imaginando quantas encarnações o Divaldo fez em uma. Quantas? Porque vamos lá, só para a gente ter alguns parâmetros, né, Bruno? E fornecer para os nossos amigos que nos acompanham alguns parâmetros. O Divaldo é o líder da Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. A Mansão do Caminho foi fundada em 1952, 52. E o Centro Espírita Caminho da Redenção foi fundado pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Divaldo estava com 20 anos, não é? Então, olha só, Centro Espírita Caminho da Redenção desde 1947. E a obra social, uma obra gigantesca, claro que nem sempre ela foi do tamanho que ela é hoje, mas uma obra social sendo tocada pelo Divaldo e também por Nilson de Souza Pereira, seu amigo, irmão, grande companheiro e confrade espírita, que já desencarnou com 89 anos, Nilson de câncer, né, vítima do câncer. Nilson de Souza Pereira, que o Divaldo viajava e o Nilson administrava a instituição, a Mansão do Caminho. E fora isso, o trabalho como expositor nacional e internacional. Expositor espírita, palestrante, divulgador espírita, no Brasil e no mundo, na América do Sul, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Que é uma coisa incrível, porque o número de palestras do Divaldo é impressionante, sempre com uma qualidade muito acima da média, que nós, né, Bruno, podemos nos incluir aí, você e eu, podemos falar com tranquilidade que o nível de qualidade do Divaldo está bem acima do nosso e bem acima do que a gente tem com a maioria dos expositores, dos bons expositores, né? A maioria dos bons expositores ainda fica aquém do conteúdo do Divaldo, porque ele consegue mesclar discussões sobre o Evangelho, sobre a mediunidade, sobre a obra de Kardec, sempre com conteúdo bastante significativo, bastante significativo. E, além disso, né, Bruno, mais um item aí para a gente analisar esse caráter multifacetado da vida do Divaldo, que é a psicografia dos livros. Você colocou muito bem esses 2 novos lançamentos. Me parece que ele tem alguns ainda no prelo para ser lançados. Esses 2 agora. E ele chegando próximo ao número de 300 livros psicografados. E realmente é um número impressionante. Em relação às palestras, há uma certa confusão. Alguns falam, eu já vi gente falar 14 mil, alguns falando 20 mil, alguns falando 21 mil. Então temos que ver esse valor atualizado, mas obviamente tivemos a pandemia, muitas palestras virtuais, mas o Divaldo com um número incontável e contando, né? Sem parar. Então realmente é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande. Agora, a questão que a gente analisa é o seguinte, Bruno. Eu lembro de uma situação que aconteceu com o Chico Xavier. O Chico disse que, certa vez, o pessoal de São Paulo visitou Pedro Leopoldo. E aí chegou uma caravana muito grande, que é tanto de ônibus, e aí o pessoal desceu do ônibus e falou: Chico, nós tomamos uma decisão. Nós vamos mudar tudo, todo mundo para Pedro Leopoldo. Todo mundo vai mudar para cá. E aí o Chico falou assim: mas meu filho, preste atenção, a cerca está em pé porque os mourões estão afastados. E no filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, há uma passagem que ilustra muito isso. Porque o Divaldo teria perguntado para o Chico se
se ele poderia ficar um tempo com ele em Pedro Leopoldo, se ele poderia ficar ali morando com ele, trabalhando junto com ele. E aí o Chico teria respondido: poder até pode, Divaldo, mas nós somos como os dois postes de luz e nós devemos ficar preferencialmente afastados para atingir mais gente, mais pessoas, sendo referência, dar um apoio para os irmãos que estão tentando desenvolver a sua tarefa. E realmente, né, Bruno? Eu lembro dos livros mensageiros, aquela passagem que André Luiz estava com e Vicente, eles estavam passando pelo baixo umbral e estava uma situação muito escura, e aí eles percebem que eles estavam irradiando luz, André Luiz e o Vicente. E aí eles ficam muito felizes e falam assim: olha, é pouquinha a luz que a gente tem, mas a gente já ficava muito feliz com a nossa luz. Né? Depois, na prece de Ismalha, isso ficava muito característico, que eles tinham pouca luz, mas eles ficavam muito felizes porque alguns não tinham luz nenhuma. Então, realmente, Chico e Divaldo são referências para nós, porque nos inspiram a tentar fazer mais e melhor, para que a gente também seja pequenos fulcros luminosos, logicamente com as nossas limitações, mas seguindo esse exemplo desses irmãos bastante diferenciados, né? Eu lembro, Bruno, só para fechar esse comentário inicial, eu lembro também do livro da Lições de Sabedoria, sobre Chico Xavier, e a Marlene Nobre trouxe, era uma coletânea de material da Folha Espírita, e aí perguntaram para o Chico, fizeram uma pergunta, até uma pergunta meio casca de banana, dando a entender que iam fazer alguma crítica ao Divaldo, e aí o Chico desvia um pouco a conversa e faz o seguinte comentário: eu fico admirado com o Divaldo, porque enquanto muitos desistiram, muitos largaram do arado, muitos pararam de trabalhar, ele continua firme. Chico falando do Divaldo. Isso é a segunda metade da década de 70. Nós estamos em 2023 e ele não largou do arado ainda com 96 anos. Então, é uma pessoa de uma firmeza muito grande, né? Eu também assisti uma entrevista dele, agora recentemente, que ele concedeu na Federação Espírita do Paraná, e ele comentando que quando ele soltou o filme, muita gente criticou. Alguns confrades criticaram, falando que ele estava querendo disputar com o Chico Xavier. Esses comentários que a pessoa perde a chance de ficar calada, né? Esse tipo de comentário. E ele disse que ele ficou um pouco constrangido quando o filme estreou, e ele ficou satisfeito quando saiu o filme do Arigó. Ele falou: agora não sou eu, aí tipo assim, aí generalizou, né? Quer dizer, generalizou, o importante é que a gente tem um novo material, né? Mais materiais para o nosso estudo, mais recursos para o nosso estudo. E uma coisa muito interessante, ele só concordou com o filme se ele revisasse o roteiro para que realmente o roteiro consistisse nas narrativas literais do fenômeno mediúnico. Ele revisou 4 vezes o roteiro do filme. E a narrativa, ele falou que não tem uma cena que realmente não tenha acontecido. Pode ter mudado o nome, mas não tem uma narrativa que realmente não tenha acontecido conforme ele narrou. Então, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque o filme fica. Daqui a pouco, o Divaldo parte para o mundo espiritual, mas o filme fica e a gente tem essa segurança que ele revisou o conteúdo. Então, serve para o nosso estudo da vida do Divaldo, mas serve para o nosso estudo da mediunidade, através do registro da percepção dele. Então, eu acho muito positivo isso e realmente é o nosso mestre, né? É o nosso professor, né, Bruno? Logicamente, né, Bruno? Sem fanatismo, sem idolatria. A gente fala isso, não é com o intuito de fanatizar, não quer dizer que a gente não possa achar erro no Divaldo, não possa discordar, de uma forma muito, muito respeitosa, mas também crítica, quando a gente não concordar, mas de uma forma assim, reconhecendo, né? Tentando reconhecer o valor de quem oferece um material superior para nós, né, Bruno? Eu acho que é por aí. Meu querido Leonardo Marmo, acho que você é certíssimo, sem fanatismo, sem exagero. Agora, no meu caso particular, eu acho que é o teu também,
com extrema admiração ao trabalho de Divaldo, extrema, sem passar daquele limite, não é? Mas, meu querido Leonardo Marmo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fico impressionado com o Divaldo porque eu não li as duas obras novas já, mas dei uma espiadela em Novos Rumos de Viana de Carvalho. Apesar dos 96 anos de idade, o querido Divaldo é impressionante porque você percebe o estilo, como acontecia com Chico Xavier, os romances de Victor Hugo, as obras de Evangelho de Amélia Rodrigues, né? O estudo psicológico de Joana de Ângeles. O Viana sempre na linha doutrinária. Né? Eu gosto muito do Viana de Carvalho. Mas o que eu queria te perguntar, Marco, porque você disse que esse trabalho do médium são várias encarnações de uma só. Eu entrevistei o Charles Kemp há 2 semanas atrás. E o Charles me lembrou, Bruno, inclusive o Divaldo, na biografia autorizada, ele afirma que foi o Daniel Douglas Hope. Aí eu tive o cuidado, Marco, eu estou fazendo na Casa dos Humildes o estudo da Revista Espírita, né? Estamos no primeiro número, 1858. E na Revista Espírita, o Kardec faz um estudo comentado sobre o médium Home, Daniel Douglas Home, né? Aquela história toda dele levitar, sair por uma janela, entrar pela outra. Só que eu levei para o nosso estudo, eu tenho a biografia, você tem a Diana Lande, Divaldo Franco, você tem. Já li. E fico impressionado, Marco, porque o Divaldo revela que só em 2013 Joana de Ângeles revela para ele que realmente ele foi o médium escocês Daniel Douglas Home. Ele disse que teve essa revelação da Joana, está lá na biografia de Ana Landa. Aí eu te pergunto, Marmo, porque me chamou a atenção, estou pensando o que você falou. O trabalho de médium do Divaldo, Joana disse, é 2 encarnações numa só. Aí você pergunta, mas é um trabalho tão imenso, quantas encarnações? Mas o Divaldo, você sabe, ele é o tribuno dos salões do Brasil e da Europa. O Luciano Klein vai levá-lo agora lá no Ceará. Né? Com 96 anos, continua levando a palavra. Mas se a gente observar, Leonardo Marmo, o Daniel Douglas Home, com aquela mediunidade exuberante, de efeitos físicos, era também o médium dos salões. Não era tribuno, mas era o médium dos grandes salões. Aí eu te pergunto, o Divaldo é esse espírito que trabalha como médium, encarnação que vale tantas, mas é um espírito que já vem trabalhando e pontificando como Daniel Douglas Home. Mas eu pergunto a você, Marlon, para mim, ele hoje melhorou ainda, né, os seus predicados, até de quando foram o médium escocês Daniel Douglas Home. Ele conta esse caso, né? Essa é uma teoria que o Luciano dos Anjos já tinha levantado há um tempo atrás, que o Divaldo seria o Daniel Douglas Home. O Luciano dos Anjos tinha uma relação muito próxima ao Divaldo, e eles eram amigos, e muitas vezes, você sabe, né, aquele livro, A Contra-História das Mensagens Copiadas, que eu tenho, eu li, você também, o Luciano saiu em defesa do Divaldo. O Luciano é uma figura complexa, polêmica, né? E não só em questão do rustenguismo, como, por exemplo, combater a ideia de mocidade espírita, mas isso não quer dizer que ele não era um grande intelectual espírita e também não tenha dado contribuição no debate espírita em outras áreas. Então, obviamente, na área da mocidade eu não concordo muito, né? A gente lembra do livro dele, O Atalho, né, Bruno? Você já fez análise do livro com o Silvio Mariano. Eu citei a Ana Lande, né? A biografia de Ana Lande. Não, eu sei, então eu vou chegar. Aí, obviamente, existe aquela ideia. E aí o Divaldo lança, ele faz a pergunta para Joana de Andes, né? E, em princípio, segundo a resposta dele, ela teria balançado a cabeça do perispírito, né? A para-cabeça, vamos falar assim, afirmativamente. Então, ela teria dado um respaldo, mas também não entrou muito na discussão, porque não foi uma discussão mais detalhada. Mas, enfim, fica essa hipótese para a gente realmente trabalhar. Realmente,
o Daniel Douglas Home gostava muito de crianças, que o Divaldo, que é uma característica do Divaldo, obviamente, pela Mansão do Caminho a gente nota, e não se sabe se o Daniel Douglas Home era uma pessoa assim, um orador tão eloquente para ser o Divaldo, né? Porque um orador igual o Divaldo você não faz numa única encarnação. E é interessante também, porque se for o mesmo espírito, é interessante que ele veio já com uma mediunidade bem diferenciada. Porque o Divaldo não tem tanto efeito físico, né, Bruno? Nós temos aquela famosa foto com o Divaldo abrindo a boca, no final da década de 70, o Nilson junto dele, e ele liberando um pouco de ectoplasma. Mas, então, ele gerou ectoplasmia e gerou efeitos físicos, sim, mas num certo nível, não no nível mais pronunciado. Então, teria tido um reajuste, se for, um reajuste na forma de apresentar a mediunidade deles. Marmo, a Ana Lande, na obra, você se lembra, ela disse que conversou com o Divaldo. O grande problema que houve, e o Daniel Douglas Home foi criticado no movimento espírita, porque ele aceitava presentes naquela encarnação. E a Ana Lande, conversando com o Divaldo, disse que essa encarnação dele também, ele consertou isso. Né? Por isso que ele dispõe possibilidades para as crianças, ajuda tanta gente, aquele ponto crítico do passado, de aceitar presentes, que para mim é um problema, mas um problema até menor. Não é? O Daniel Douglas Home, o Kardec publicou vários artigos sobre ele. Vários artigos, sempre exaltando, sempre defendendo a mediunidade dele, porque ele era considerado, na época, o maior médium do mundo. Apesar de não ser um médium propriamente espírita. Mas foi estudado por Allan Kardec à distância. Não sabemos se eles tiveram um contato mais próximo. Aparentemente não foi um contato tão próximo assim. Daniel Douglas Home, ele questionava um pouco, ou pelo menos não divulgava a reencarnação. O que era muito comum, acontecia muito com os médiuns da América do Norte e da Inglaterra. Da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, sobretudo, América anglo-saxônica, na Inglaterra, onde a ideia da reencarnação não aparecia tanto, os espíritos não manifestavam tanto. Isso gerou até uma certa polêmica durante um certo tempo, que a resistência à ideia naqueles ambientes era muito grande. Então, os espíritos teriam investido no primeiro momento na comprovação da imortalidade da alma, na existência e imortalidade da alma, na sobrevivência da alma à morte do corpo, e na sua comunicação através do fenômeno mediúnico. Então, foi uma estratégia em dois momentos. Né? Primeiro, comprovar que o espírito resiste à morte do corpo e que ele pode se comunicar. A partir daí, num segundo momento, a ideia da reencarnação fluiria com mais naturalidade. Então, teve essa dificuldade. Então, o Daniel Douglas Home não falava tanto de reencarnação. Isso foi realmente estudado por Allan Kardec. Se fosse um de nós, né, Bruno, você ou eu, a gente, pela nossa própria bagagem doutrinária, pela nossa própria experiência, a gente, se fôssemos nós, por exemplo, como entrevistadores, como organizadores desse material, a gente procuraria, de repente, apertar mais o Divaldo, explorar mais para que ele comentasse mais no ponto, para que ele fornecesse mais subsídios, para ver o nível de convicção dele em relação àquela informação, se foi só aquilo, se ele tinha uma convicção maior ou menor, mas isso aí, obviamente, dá para ser feito, né? A Ana Lande deu uma contribuição, isso dá para ser feito, mas eu estou dizendo assim, se a gente fosse como espírita, não estou falando a gente, eu e você, nós e qualquer espírita militante, se a gente fosse trabalhar essa informação do Divaldo, que poderia ser bastante explorada, até para estudos sobre a questão da continuidade da personalidade de uma encarnação na outra, a gente até apertaria mais o Divaldo, talvez, para que ele fornecesse mais subsídios dessa análise comparativa entre as duas ideias. Mas, enfim, a ideia está colocada e a gente tem que estudar e analisar. E, realmente, o Bezerra de Menezes fala no Recordações da Mediunidade que um grande médium, um médium de mais
bagagem e com mais perspectiva, um planejamento reencarnatório maior, normalmente ele manifesta essa mediunidade desde a primeira infância e normalmente ele já foi médium em outras encarnações. Então, é realmente razoável supor que médiuns da categoria como Chico, como Divaldo, como Ivone, como Valdo, como mesmo José Raul Teixeira, que tem uma mediunidade, acho que num nível de intensidade menor do que desses outros, que a gente está comentando, Zilda Gama, mesmo o Raul, todos eles já devem ter tido experiências anteriores na área mediúnica e na área espiritual. Então, teremos que aprofundar melhor esse estudo, mas certamente o Divaldo já tem um espírito que já vem sendo trabalhado há muito tempo nessa área. Agora, eu gostaria de citar, Bruno, se você me permite, tem uma entrevista muito interessante na internet que foi feita com um jornalista da TV Aratu, lá de Salvador, TV Aratu. Eu vi a entrevista. Exato. Então, ele fez uma entrevista muito boa em homenagem aos 96 anos do Divaldo. Eu, inclusive, escrevi um pequeno artigo, Bruno, Divaldo, 96 anos, foi publicado na revista Espírito Consolador, em homenagem, né, em gratidão à contribuição, obviamente, inigualável do Divaldo. E, né, então, estou registrando isso aí. Mas ele fez uma entrevista muito dinâmica e muito didática, e eu achei interessante algumas perguntas. Por exemplo, ele pergunta assim, uma lembrança, Divaldo, uma boa lembrança, uma boa memória. Aí o Divaldo falou assim, ele não citou nada em particular, e falou assim, o prazer de ser útil. O prazer de ser útil, seja no sorriso de uma criança, na alegria de um doce, quando você se sente útil, você sente uma satisfação muito grande. Aí, outra questão que me chamou bastante a atenção, o entrevistador perguntou assim para o Divaldo, Divaldo, uma pendência, alguma coisa que você queria ter feito e não fez, ou que você ainda pretende fazer? Aí o Divaldo deu uma resposta bem curiosa, ele disse, olha, eu sempre tentei aproveitar ao máximo o meu tempo, usar todos os meus tempos livres para produzir mais. Mas fazendo uma análise retrospectiva atualmente, eu posso dizer que eu perdi muito tempo, poderia ter feito muito mais. Aí o entrevistador ficou meio assustado e falou assim, mas mais no que, Divaldo, da Mansão do Caminho? Ele falou, na divulgação da doutrina espírita. Sobretudo no que se refere à promoção do homem, porque o homem não sabe quem ele é, se sente angustiado, não tem um norte. Então, achei interessante o Divaldo falar isso, que ele acha que ele poderia ter feito mais. Então, imagina, se o Divaldo está falando isso, né? Imagina nós. Outra questão também que eu achei muito interessante nessa entrevista, Bruno, depois eu passo o link aí, porque aí a gente anexa, se você quiser, né? Disponibiliza, facilita para o pessoal. O entrevistador perguntou, você tem algum arrependimento, Divaldo? Aí o Divaldo, para nossa surpresa, falou assim, vários. Eu tenho vários arrependimentos. E tem gente que fala, eu não me arrependo de nada, né? Eu tenho vários arrependimentos. Porque muitas vezes você faz algo para alguém achando que é o melhor e não é. Ou às vezes por inexperiência, ou por uma precipitação. Mas ele diz assim, que uma coisa que deixa a consciência dele tranquila é que conscientemente ele nunca fez nada propositadamente para prejudicar alguém. Com a consciência de prejudicar alguém, ele nunca fez nada. Então, é uma coisa fantástica, né? Numa vida de 96 anos. Ele perguntou também sobre traição. Alguma vez você já foi traído, Divaldo? O Divaldo desvia um pouquinho, não fala tanto de traição, mas ele falou assim, senti dores, angústias, desamparo e principalmente muita solidão. Até um dia em que eu cheguei à conclusão que eu sou filho de Deus e que todo mundo está, de certa forma, relativamente sozinho. Mas é uma maneira da gente, é um direcionamento mental, a gente não está sozinho, porque ao mesmo tempo que a gente está na nossa caminhada, a gente está em contato com muitos companheiros, inclusive com os espíritos desencarnados. Então depende um pouco da nossa atitude mental e desde essa percepção que eu sou filho de Deus, não me permito mais afligir. E a morte? Aí o camarada perguntou, e a morte, Divaldo? O que é a morte para você? Ele falou, olha, a morte é inevitável e para mim é simplesmente uma mudança de indumentária.
É só uma mudança de estado vibratório. E aí o camarada perguntou, e o que nós vamos encontrar, Divaldo? E o pós-vida? Aí o Divaldo falou assim, olha só, na visão espírita, a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui tem lá e muito mais. Então, a gente tem muito mais coisas para descobrir. Então, o mundo espiritual é muito mais exuberante. Na hora que ele falou isso, eu lembro daqueles confrades, né, Bruno, que não aceitam que existem animais no mundo espiritual, o que eu acho um absurdo, né? Tem que mandar o pessoal lá estudar o trabalho da nossa Irvênia Prado, que você já entrevistou, né? Porque o pessoal pega ali Kardec, aquela coisa de Kardec estrito, né? E aí a pessoa não percebe que o mundo espiritual tem tudo e muito mais, porque ele é um mundo causal. Então você não pode restringir a vida ao mundo material, que é um mundo menor. Então o mundo espiritual tem muito mais coisas, tem tudo que tem aqui, tem muito mais. E só para fechar, Bruno, esse companheiro jornalista perguntou para ele assim, Divaldo, e quando desencarna alguém querido, que a gente não perdoou, ou que a gente se lamentou, ou a gente está se lamentando de não ter feito uma reconciliação, que poderia ter sido feita? O Divaldo falou assim, olha, quando é um espírito do nosso nível superior, normalmente ele chega do lado de lá e nos perdoa com muita facilidade e lamenta essas picuinhas, porque a perspectiva do espírito maior, ele consegue enxergar em perspectiva. Então, se é um espírito do nosso nível para cima, sem o corpo, ele consegue enxergar a questão de uma forma muito maior. Então, quem cria problema é normalmente espíritos com uma visão menorzinha. Então, a gente tem que ter essa visão de pedir perdão, inclusive para os desencarnados, mas do lado de lá, a gente minimiza essas contrariedades, essas impressões negativas. Então, só para citar, né, Bruno, eu acho que vale a pena os amigos acompanhar esse material, que é muito curto, muito direto, e o Divaldo sempre nos ajudando a entender o que nós somos e o que nós viemos fazer aqui na nossa vida material. Mas, Marmo, vamos mudar o diapasão agora, embora homenageando outro grande vulto, que é o doutor José Passini, aí das Minas Gerais, de Juiz de Fora. Marmo, eu considero o José Passini um herói. Quando a FEB derrubou aquela cláusula pétrea de Rustem, eu, na época, fiz um vídeo e chamando o Passini de herói. Ele foi, como você, articulista da revista Reformador, mas ele sempre fazia uma análise muito firme contra a mistificação de Rustem. Agora, o que eu acho interessante, Marmo, o José Passini, inclusive a Marta Antunes, já se referiu a essa tese, porque dizem que adulteraram uma obra de Chico Xavier, que dizia que o Rustem veio com a tarefa no campo da fé. O Passini, antes de entrevistar você, momentos atrás, eu estava lendo um artigo dele lá para o Astolfo, onde ele faz uma análise, ele disse que ele veio com a tarefa, mas ele se deixou envolver por espíritos mistificadores, né? Então, foi um grande lutador contra o rustenguismo, era um divulgador do Esperanto, de Zamenhof, essa língua universal, e o querido José Passini faz um livro sobre Esperanto e é prefaciado pelo grande poeta intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras, o Afonso Romano de Santana, marido da grande poetisa também, Marina Colossante. Só para a gente ver o nível desse grande homem. Marmo, o movimento espírita perde, porque perde, é uma personalidade que deixa a Terra, o mundo espiritual ganha, mas um grande trabalhador. O que é que você acha deste, para mim, um herói, o querido José Passini? O Passini, assim como o Divaldo, né, a gente estava fazendo essa correlação, né, porque o Divaldo fez 96 e o Passini desencarnou agora com 97 anos completos. Ele trabalhou até pouco tempo antes de adoecer e desencarnar. Então, uma vida sempre atuante no espiritismo, né? Ele diz que ele nasceu em família espírita, a mãe dele era médium, tinha reuniões mediúnicas
familiares naquele tempo, grupos iniciantes, mas ele teve uma formação, mas não atuava. Ele nasceu em Lins e teve um tempo em São Paulo. Ele até fala sobre... Eu morava a 500 metros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas não ia, porque não tinha informação. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. E aí ele diz que a partir dos 30, 32, quando ele vai para Juiz de Fora, aí ele começa a atuar de forma muito intensa no trabalho espírita. E ele que era professor, né, ele era professor de letras, ele foi reitor da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele era professor do curso de letras. Ele dava aula de italiano e também chegou a dar aula de Esperanto, porque a tese de mestrado e de doutorado dele foi uma tese sobre Esperanto. Foi reitor da universidade, né, na virada da década de 80 para a década de 90, ficou na parte administrativa, e era professor de português, professor de italiano e professor de Esperanto, e realmente é uma pessoa que marca por uma característica muito interessante, Bruno. Eu acho que ele é um divulgador das obras de André Luiz, o que eu tenho valorizado muito. Eu vi entrevistas dele, ele colocando a obra de André Luiz com um destaque muito especial, porque o que acontece? Ele foi um analista das obras da literatura mediúnica, fez análises críticas da literatura mediúnica, mas valorizava a obra de André Luiz. Então não era como muitos kardecistas que rejeitam praticamente todos os médios e toda a informação que vem do mundo espiritual. Não. Ele, inclusive, valorizava a obra do Manuel Filomeno de Miranda. É que ele analisava criticamente a obra para fazer uma avaliação. E aí é feita até uma compilação de artigos que ele publicou, livros que, é o título do livro, livros que, propositadamente ou não, denigrem o espiritismo. Esse é o nome de um livro que ele publicou, que é uma compilação de artigos sobre análise que contemplam análises críticas de diversos livros mediúnicos, publicados no meio espírita, e que foi publicado pela Evoque, editora virtual O Consolador, que o pessoal consegue gratuitamente. Esse é um livro, e um outro livro que publicou pela mesma editora chama-se Apontamentos Espíritas. São 2 livros que são gratuitos. Você só entra lá no site www.consolador.com.br, clica no espacinho, no linkzinho Evoque, editora virtual O Consolador, tem a ordem alfabética dos autores que já publicaram. Paulo Neto, por exemplo, já publicou lá, e muitos outros autores. Estou citando Paulo Neto porque ele tem vários trabalhos lá, e o Passim tem esses 2 trabalhos, Jorge Hessen, e o Passim tem esses 2 trabalhos, então são livros gratuitos que o pessoal pode acessar. Então o Passim tinha essa questão de ser um divulgador, um valorizador da obra de André Luiz, uma coisa muito importante que vem sendo perdida. Pacini também tem uma característica muito interessante, é uma pessoa que defendeu e divulgou a evangelização infantil, né? Uma pessoa que defendia e divulgava o trabalho de evangelização infantil e também de mocidade. Então, ele tinha uma atuação bastante ampla no trabalho mediúnico e, obviamente, é aquilo que o Bruno falou, de um certo sentido, não deixa de ser uma perda entre aspas, dentro do movimento espírita desencarnados. Aliás, Juiz de Fora, cidade aqui próximo de São João del Rei, na zona da Mata Mineira, teve em pouco tempo, né, dois grandes baluartes do movimento espírita, Sueli Caldas Schubert e José Pacini, agora tendo partido para o mundo espiritual. Sueli, os 2, se eu não estou enganado, os 2 de Covid. Sueli mais no início do processo da Covid, e agora a Covid repercutindo, gerando a internação e, em consequência disso, né, os agravamentos inerentes aos sinais e sintomas da Covid, levando à desencarnação o nosso confrade José Pacini. Mas ele tinha uma visão muito lúcida. Por exemplo, quando você pergunta para ele o que é religião, o espiritismo não é religião, ele participou de um debate, ele falou, depende do que você entende por religião. Se você achar que Jesus não trouxe religião alguma, então tudo bem, então não seria uma religião. Se você entender que tem rituais, tem dogmas, não é religião. Mas se você
entender o sentido da palavra religare, a espiritualidade, a busca por uma melhoria moral, religião no sentido mais filosófico, mais profundo, mais espiritualizado, então seria uma religião. Ele tem várias discussões bem interessantes. E também é interessante que o Jorge Hessen, nosso confrade amigo, né, Bruno? Jorge Hessen faz o prefácio do livro Apontamentos Espíritas, do José Passini. E no prefácio o Hessen fala que Passini nos chama a atenção, até anotei aqui, a respeito do ensaio de sacralização do conteúdo das obras de Kardec. Passini, entre aspas, Passini nos chama a atenção a respeito do ensaio de sacralização do conteúdo das obras de Kardec, fecha aspas. Então, quer dizer, o Passini, assim como o Hessen, já estavam enxergando esse processo do Kardec-estritismo aí, né? Do pessoal que só quer Kardec e não procura ver o que tem de positivo nas obras subsidiárias, como ilustração e aprofundamento do conteúdo espírita. E mesmo na área do espiritismo, do Esperanto, que o Passini foi um grande divulgador, é interessante, por exemplo, alguns casos que ele conta de que obras traduzidas ao Esperanto facilitaram outras traduções subsequentes, o que é uma coisa interessante que às vezes passa despercebido por quem não é muito afeito ao estudo do Esperanto e das suas implicações positivas no movimento espírita. O Passini conta que uma tradução japonesa do Livro dos Espíritos surgiu por causa de uma versão em Esperanto do Livro dos Espíritos. Porque os japoneses estavam com muita dificuldade em traduzir do francês para o japonês. Sentiam dificuldade de fazer essa tradução direta do francês para o japonês e utilizaram a versão do Esperanto para o japonês, assim como outras traduções que nós temos de outros países também vieram via tradução do Esperanto, que era mais acessível para a tradução à língua local. Então, realmente, ele tem uma contribuição muito grande, até uma contribuição interessante, Bruno, no alerta em relação ao Clube do Livro, ou aos clubes do livro, que se popularizou muito aqui no Sudeste, principalmente no interior do estado de São Paulo, mas que num determinado momento foi muito positivo e que num segundo momento não estava sendo tão positivo assim. Porque a distribuição de livros de qualidade duvidosa, com o aumento da explosão editorial, estava gerando até mais problemas do que soluções em relação ao movimento espírita. Então, durante muito tempo, a gente falou, vamos criar Clube do Livro para melhorar a divulgação doutrinária e melhorar a expansão da ideia espírita. No segundo momento, a gente falou, vamos repensar esse procedimento que a gente está fazendo, porque muitas editoras estão disponibilizando livros de qualidade muito fraca nos clubes do livro. E o José Passini foi uma das pessoas que levantou essa discussão. Então, várias contribuições, né, Bruno? Realmente é um confrade bastante proeminente e multifacetado, com várias áreas de atuação. Quer dizer, rapidamente a gente mencionou a divulgação do Esperanto, a divulgação da evangelização infantil e da mocidade espírita, o trabalho doutrinário de uma forma geral, e essa análise crítica das obras mediúnicas, valorizando a obra de André Luiz, né? Ou seja, não era um Kardec estrito, realmente um confrade que merece todos os nossos encômios, as nossas considerações. Marmo, que bom você se referir a isso, né? O José Passini não era um Kardec estrito. Então, essa coisa de sacralizar a obra de Kardec. Mas eu comparo muito, Marmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É a pergunta derradeira do nosso programa de hoje, né? Mas, Leonardo, veja bem, eu comparo, claro, guardadas as proporções, porque Herculano é um gigante, não é? Mas eu comparo o José Passini à figura do Herculano Pires. Na própria revista O Consolador, o José Passini sempre fazia as análises das obras antidoutrinárias, né? E houve até uma treta, não é? Um embate com Carlos Bacelli. Carlos Bacelli ficou aborrecido, mas até isso eu admirava o Passini, que, semelhante
ao Herculano, quando você torna uma obra pública, e sendo uma obra antidoutrinária, a resposta deve ser pública. Porque há muito uma coisa hoje em dia do não, porque não pode fazer um discurso ad hominem. Mas fica muito difícil quando você cita uma obra dessa, não citar o autor, no caso de Bacelli e de outros. Mas ele, semelhante a Herculano, quando ele via algo, ele não era um Kardec estrito, mas que fosse absurdamente de encontro às bases da doutrina, ele vinha a público e fazia uma análise sibilina. Não é, meu amigo Leonardo? Eu acho que cabe a correlação, porque Herculano Pires também não era um Kardec estrito. Herculano Pires dizia: eu sou fã de Emmanuel, respaldava Emmanuel, tinha admiração por André Luiz, não é? Claro, com características um pouco diferentes. O Herculano fez o curso de filosofia e tentava dar uma discussão filosófica aos seus livros e trazer esse enriquecimento na discussão do conteúdo doutrinário, mas realmente são duas pessoas que trouxeram uma contribuição muito substancial. O Herculano foi um tradutor da codificação, José Bassini não foi um tradutor, mas trabalhava com letras, trabalhava com essa área e divulgava o Esperanto, divulgava essa questão do Esperanto. Várias vezes ele tem palestras que comenta sobre Francisco Valdomiro Lorenz, que é uma figura fantástica, camarada que falava mais de 100 idiomas e que depois de desencarnado como espírito trouxe um livro sobre o Esperanto através da mediunidade do Chico Xavier. Então, realmente, é um grande trabalhador, viajou, fez palestras, viajou bastante, deu uma contribuição substancial, tinha um periódico aqui, o Médium, publicava no periódico Médium. Então, realmente, é um indivíduo que deu uma contribuição muito importante e certamente vai fazer falta, não só o movimento espírita de Juiz de Fora, mas de todo o Brasil. Mas, obviamente, é o que você falou, a vida continua, certamente ele vai continuar trabalhando em outras áreas da evolução humana e talvez até contribuindo com a preparação de novos trabalhadores e o auxílio aos irmãos que continuam encarnados. Mas realmente ele trouxe uma contribuição muito, muito grande e é interessante lembrar desses dois companheiros, Divaldo, completando 96 anos, encarnado e trabalhando, e o Pacini, que chegou aos 97, completos, atuando no movimento espírita, como exemplos para nós de que a alegria do trabalho doutrinário também não deixa de ser uma fonte de saúde física. Não é? O Divaldo, quando ele foi na Ana Maria Braga, ele estava com 80 anos, 80 e alguma coisa, e a Ana Maria Braga falou assim: não, mas não é possível que você tenha 80 anos, eu não acredito, não. Qual que é o seu segredo, Divaldo? Logo na recepção. Aí o Divaldo falou assim: a alegria de viver. Então, a alegria de viver e o trabalho doutrinário ajudando nessa alegria de viver, fazendo com que nosso confrade José Pacini chegasse aos 97, Divaldo está com 96 e contando, né, está encarnado, e são dois confrades que merecem o nosso registro elogioso e a nossa gratidão pela contribuição que eles deram ao movimento. Bom, Marmo, eu queria te agradecer. Pessoal, a gente trouxe aqui duas notícias: o lançamento das duas obras de Divaldo e o desencarne do José Pacini. Mas o Leonardo Marmo, aqui na nossa conversa, enriqueceu deveras o debate, porque a gente trouxe Luciano dos Anjos, o Marmo analisando, né, um espírita controverso. A gente trouxe aqui o Herculano Pires, o Bezerra de Menezes, aspectos do movimento espírita, não é? Pontos doutrinários. Você trouxe o Romo, né, Bruno? Você trouxe a discussão de um grande médium da história do espiritualismo. Elogiado lá na Revista Espírita. Então, por isso que esse programa aqui, viu, Marmo? Quem está falando sou eu, não é você, né? Eu acho que é por isso que é o campeão de audiência do nosso canal, né? Que impressiona tanto a querida, vou mandar um beijo para ela, Ana Maria Miranda. Ana Maria Miranda disse:
Meu Deus, Bruno, esse programa com o mármore de vocês é um fenômeno, é muita gente. Eu digo, mas é a diversidade de coisas, né? E a gente traz aqui. E mármore, com essa análise, mármore é extraordinário, né? Porque ele não fecha, né? Ele sempre tem uma visão ampla dos seres e das coisas, né? E é sempre um prazer, uma alegria. Meu irmãozão, você que deu o título do programa, não é? Divaldo 96, Pacini 97. Peço para você fazer a prece final, Marlon. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, amigos espirituais que abençoam esse canal e esse projeto, nosso amigo, irmão e confrade Bruno Tavares, queremos agradecer por essa oportunidade, pedindo para que esse material, se tiver algo de útil, possa chegar aos irmãos que estudam doutrina, que estudam o movimento espírita. Mas pedimos também por esse irmão no mundo espiritual, José Pacini, que ele possa ser amparado e que ele receba realmente toda a contribuição em função de tudo aquilo que ele contribuiu, de tudo aquilo que ele se esforçou para melhorar o nível de discussão doutrinária do nosso movimento. Que ele receba as nossas vibrações de gratidão, de consideração, de amizade, e que ele possa continuar crescendo no mundo espiritual. E que Divaldo tenha saúde para permanecer mais um tempo conosco, nos ajudando tanto como ele tem feito até agora de forma esplêndida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento em que Bruno e eu nos sentimos mais próximos de Ti e mais próximos dos irmãos que nos honram com a sua atenção. Que assim seja. Bem, pessoal, então, mês que vem, o mês de junho, estaremos aqui com mais um eco da imprensa espírita. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe, espírito imortal que habita os planos espirituais. Minha mãe, te amo como sempre. Não te esqueço e não te esquecerei jamais. Bom, Leonardo Marmo, mês que vem a gente tem programa e você tem um compromisso também, uma reunião híbrida lá na Casa dos Humildes, né? Pessoal, o Marmo vai entrar na Casa dos Humildes, o auditório todo lá, a dirigente anuncia, e ele semelhante às obras de André Luiz, né? Vem como se tivesse num plano de luz superior, vai aparecer ali na nossa tela. Já pensou, Marmo? Lembra as obras de André Luiz? Chegou na Terra já, nesse momento. Você se lembra que aqueles espíritos se materializavam num tubo, não é? O Memórias de um Suicida praticamente fez a previsão do DVD, do CD, e tem muitos materiais que surgiram depois, que já existiam no mundo espiritual e que os espíritos sinalizaram. E, obviamente, muita coisa maravilhosa ainda vem no futuro, facilitar a vida nossa, facilitar os nossos estudos. O Leonardo Marmo, eu queria deixar aqui, né? Como a gente fala muito de história, você faz parte da história do movimento espírita pernambucano, né? Porque foi a primeira vez numa casa espírita aqui do Recife que aconteceu uma reunião híbrida, né? Então, em tempo real, você de São João del Rei aqui para o Recife, isso, para mim, emociona, é emocionante essas possibilidades de entrelaçamento, né, Marmo? Realmente, o movimento espírita vai crescer muito com as reuniões virtuais, vai crescer demais, e a gente já está vendo isso, inclusive nas reuniões internacionais, né, Bruno? Com companheiros de diferentes idiomas e fazendo um esforço e fazendo essas reuniões à distância, mas muito próximos do conteúdo. Então, vemos com muito otimismo esse aspecto da integração dos estudos através da internet, e certamente isso só vai crescer cada vez mais. Amigão, um abração, viu? Até para o mês. Grande abraço, Marmo.